Bom dia, Alicia. Agora o Danilo entrou, ó. Agora deu certo. O Danilo não pode ficar com o vídeo desligado. Liga seu vídeo. Bom dia. O que aconteceu, gente? Que eu não estava dando para vocês entrarem. Eu estava aqui sozinho, panguando. Não sei, só sei que eu coloquei para poder entrar e não entrava. Ficava Gente, lá falando que ia conectar. e eu estava aqui sozinho. Já sei. Foi o Anthony que hackeou minha aula. Foi, eu tô numa preguiça danada. Foi o Anthony, tá explicado já. Certeza, certeza. A aula vai ser com Danilo. Isso aí. Pode começar a aula. É sobre vacinas. Perfeito. Vocês sabem que eu tenho já doutorado em vacina, né? Então pode... Nossa, eu tenho um pavor de vacina. Eu tenho... Nossa. Larga de ser fresco. Ai, ai. Sério que você tem medo de ser vacinado? Misericórdia, poder eu tomar a vacina, tem que ir com alguém para segurar minha mão. Jesus! Desse jeito. Enfim. Então, Daniel, tem que rir mesmo, Daniel. Porque, ó... Saiu disso, saiu? Saiu. Gente, olha o Cauê de novo na aula, que milagre. O bichinho voltou com tudo. Rapaz, o cara comprometido. O cara focado. Novidade, hein, Cauê, na aula. Hoje com voz. Hoje com voz, ó. Tá vendo? Semana que vem se pá um vídeo. Vai progredindo, assim. Tá progredindo. Danilo, o Cauê é um cara muito sagaz, ele é inteligente pra cacete, né? Ontem eu precisava de uma resposta, droga. Aí eu falei assim, Cauê, o que as pessoas usam na rave? E ele, água. Perfeito. Quebrou. Perfeito, ele é muito sagaz. Sei mesmo. Eu entrei com duas contas aqui, porque o computador tá sem microfone. Aí eu tô vendo no PC e falando no celular aqui. Tá certo. Meninos, vocês conseguem ver aqui o material da vacina? Uhum. Tranquilo, então. Olha só, vamos lembrar só de alguma coisa aqui que a gente falou ontem na aula. Quando eu for tomar... O Danilo vai lá no posto de saúde para tomar vacina. Aí ele vai tomar uma vacina de sarampo. O que tem dentro mesmo da vacina? O vírus atenuado. O vírus atenuado. Lembra que é um vírus porque é o sarampo. Se fosse tétano, seria uma bactéria. Então, geralmente, a gente usa o termo patógeno atenuado. Então, dentro da própria vacina, você tem o agente infeccioso atenuado. O que significa atenuado? Ele não tem força de reprodução. Ah, mas o Danilo tomou vacina de gripe e ficou gripado. Por que isso pode ter acontecido? Que ele já tinha o patógeno antes, né? Ele já tinha o patógeno antes, ele já estava com gripe, só não era sintomático ainda. Aí coincidiu dele tomar a vacina. Aí o sintoma apareceu. Mas a doença não veio da vacina, ele já estava doente antes de ser vacinado. Porque não tem como a vacina causar doença. Ok? Não tem como a vacina causar doença. Se nós formos falar do Covid, das pesquisas que a gente vê na televisão sobre a vacina do Covid, por que está sendo complicado desenvolver uma vacina para o Covid? Que ele sofre muita mutação, muito rápido. Ele sofre mutação, Cauê. Isso aí. Lembra que toda vez que um vírus... Por exemplo, lembra que o vírus da influenza, aquele que causa gripe, nós temos quase 400 vírus que causam gripe. Então, imagina quantos vírus do Covid nós temos hoje. Ainda não se tem mapeado isso. As pessoas não tomam a vacina da gripe e depois continuam, depois de 1 ano, 2,
elas não podem pegar gripe de novo? Por quê? Porque tem vários vírus da gripe. É a mesma coisa do Covid. Não adianta soltar uma vacina do Covid agora, com 1, 2 tipos, sendo que daqui a pouco as pessoas pegam Covid de novo, porque o vírus é mutante. Então, antes eu preciso mapear as mutações do Covid. E aí entra um detalhe. Lembra que nós temos um vírus mutante que até hoje não tem vacina para ele. Porque não se consegue mapear a mutação dele. Qual é? HIV. 3 letrinhas. O Cauê tem. Aham. Sua cara. Qual é o vírus mutante que nós temos sem vacina? HIV? HIV, claro. Imagina se o Covid foi igual ao HIV, que é um vírus que não consegue fazer vacina por causa da mutação dele. Então, existem N perguntas que ainda não são respondidas. Ok? Mas o pessoal está tentando. Uma outra questão que eu quero levantar com vocês sobre vacina é o seguinte. Sobre esse geralzinho que a gente fez ontem e a introdução de hoje. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá de boa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Deixa eu fazer uma outra inserção aqui. Alguém de vocês aí já ouviu dizer que tem pessoas que não tomam vacina? Mas não é que não tomam no sentido igual o Danilo, que é medroso, não. Não tomam mesmo porque acham que não é bom tomar vacina? Alguém aí já viu uma teoria dessa? Que não era correto tomar vacina? Sim, já. Só a Alicia? Também. Olha só. Tem um documentário na Netflix. Qual, Anthony? Acho que a pandemia tem um episódio que tem movimento anti-vacina. Sério? Mas engraçado que a gente vê pandemia, você já acha que é um filme de vírus, né? Não, Excelente o documentário. Muito bom, já assisti. Eu não acredito que até o Danilo assistiu e eu, que sou professor, não assisti esse documentário ainda. Pois é. Pandemia. E para mim isso ia ser nome de filme. O que acontece? Vocês lembram que quando você toma vacina, qual é a lógica de uma vacina? Fazer com que o seu corpo produza anticorpos, para que esses anticorpos permaneçam no sangue. Não é isso? Sim. Só que, vamos supor que o Danilo ele foi vacinado para sarampo, coqueluche, difteria, gripe e um monte de coisa. Danilo foi vacinado para 10 coisas. E aí, Danilo nunca na vida dele vai pegar, por exemplo, sarampo. Danilo nunca na vida dele vai pegar sarampo. Mas ele não vai pegar porque ele nunca vai ser exposto ao vírus mesmo. Só que ele foi vacinado para sarampo. Aí vem olha a questão científica. Se o Danilo foi vacinado para o sarampo, mas ele nunca vai ser exposto ao vírus do sarampo, para que ele foi vacinado? Para que ele foi vacinado? Para prevenir de ter, não? Para prevenir, mas você concorda que ele nunca foi exposto ao vírus? Aham. Então, para que serviu esses anticorpos dentro dele? Para nada. Ponto. Mas o anticorpo fica lá. O anticorpo fica lá. Aí volta a apresentação como estava antes. O anticorpo fica lá. Aí o Danilo foi, sei lá, ele pegou Covid. Pegou Covid. Ele não tem anticorpo nenhum para o Covid. Claro, né? Ninguém tem. Só que aí, qual vai ser a resposta imunológica do Danilo para o Covid? Vai ser uma resposta mais lenta. Por que vai ser uma resposta mais lenta? Porque o Danilo já tem vários anticorpos no sangue dele que não servem para nada. Lembra do sarampo que ele vacinou? Coqueluche, difteria. Ele tem vários anticorpos no sangue que não servem para aquilo. Então, a resposta imunológica agora para o Covid do Danilo é mais lenta. Agora, vamos supor que o Danilo nunca tenha tomado vacina.
O que as pesquisas mostram? Que aí o Danilo pega o Covid agora, que é uma coisa que ele não é vacinado e ninguém é. A resposta imunológica do Danilo seria mais rápida, mais eficiente, porque ele não tem anticorpo nenhum à toa ocupando espaço dentro do sangue dele. Então, quem não apoia a vacina acredita que a resposta imunológica de uma pessoa que não toma vacina é muito mais rápido do que uma pessoa que tomou. Agora, vocês têm que lembrar que, vamos supor que o Danilo não toma vacina e pegou sarampo. Ele vai ficar doente, claro, ele não é vacinado por sarampo. Se ele toma vacina, sarampo ele não pega. Quem não toma vacina vai ficar doente de tudo. Mas a resposta imunológica é mais rápida. Quem toma vacina não fica doente para aquilo que ele se vacinou. Mas a resposta imunológica para o que ele não é vacinado é mais lenta. Deu para entender, mais ou menos? Sim. Picada de cobra. Veneno de cobra. Eu poderia criar vacina para veneno de cobra? Poderia. Por que não tem vacina para veneno de cobra? Primeiro, qual a chance das pessoas serem picadas por uma cobra na vida? Baixa. Segundo, quantas cobras venenosas existem? Então, você entende que para imunizar as pessoas contra a cobra, por exemplo, eu ia ter que ter umas 9.000 vacinas só para cobra. Começar por ali, cobra. Então, é mais fácil o governo, e até mais fácil para o governo e melhor para a nossa saúde, que não tenha essa vacina. Não haja ela. Porque você não tem como saber, é uma coisa muito, muito rara de acontecer. E aí eles estendem isso para essa teoria, que é melhor ninguém ser vacinado de nada. Que aí você fica doente de tudo, mas a resposta imunológica é mais rápida para qualquer coisa. Deu para entender a lógica de não tomar vacina? Sim, sim. Só que numa dessas a pessoa pega uma febre de 40 graus e pode morrer. Tipo, sei lá, teoricamente for pegar tudo. A mania de falar você, Kainan, né? Não é nem a febre de 40 graus. É porque eu tô brincando de sarampo, mas imagina se a pessoa pega paralisia infantil. Sarampo, tudo bem ficar com sarampo, né? Agora, paralisia infantil é complicado. Eu, Edinho, particularmente, eu acredito que eu vacinaria só para paralisia infantil, que é meu único medo, porque a pessoa fica paraplégica, né? O resto, deixa ver o que dá. Não teria tanto problema. Porque tétano, difteria, coqueluche, dá para tratar. Não é tão assim, não. Agora, paralisia infantil é complicado. Poliomielite. Dúvidas, perguntas? Não. Não. Olha só, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a história de vacinação aqui. A varíola é a doença viral mais conhecida que a gente tem, porque os egípcios eles já estavam tentando descobrir como se curar da varíola. Tá? Então, quando você pega os estudos da varíola, lá em Ramsés, 1000 anos antes de Cristo, você já tinha indícios de pessoas com varíola. Então, o vírus, rodando. Olha a imagenzinha legal. E aí, a primeira vez que se tentou falar de vacina, né, foi quando se descobriu uma tentativa de você pegar pessoas que já tiveram varíola. Olha que interessante. Edward Jenner, ele fez a seguinte sacada. Ele pegou pessoas que já tiveram varíola, tirou o sangue dessa pessoa e colocava em crianças. E aí ele colocava a criança em contato com a varíola para ver se dava certo ou não. Entenderam a lógica dele, da vacinação? Ele pegava uma pessoa que já teve varíola, tirava o sangue dessa pessoa, injetava numa criança, pegava a criança e colocava em contato com a varíola para ver se a criança ficava contaminada. E aí o Edward começou a ver que dava certo isso. Dava certo. As pessoas acabavam ficando imunologicamente protegidas quando isso acontecia. Foi daí que se teve essa ideia
do contágio, né, da vacinação. Só que, lógico, quando você tira o sangue de alguém que já foi contaminado, você tem que lembrar que a pessoa, ela só tem um anticorpo ali, é um soro. Na verdade, o que ele fazia era uma sorologia. Soro. Ele não estava fazendo uma vacinação. Só que o que acontece? Eu li os relatos da pesquisa dele e ele dizia que ele foi fazendo testes. Tipo assim, ele pegava quem já tinha a varíola há 10 anos, há 9 anos, há 1 ano, há 6 meses, E aí ele descobriu que a melhor vacina era aquela pessoa que já tinha varíola há pelo menos 1 semana, que ele estava curado tinha 1 semana, que essa era a melhor pessoa para se extrair a vacina. Ou seja, a pessoa que estava curada da varíola há pelo menos 1 semana, 1, 2, 3 dias, ainda tem algum vírus atenuado ali. Entenderam a sacada? Ele não sabia disso, claro. Mas quando você tirava sangue de alguém que estava recém-curado da varíola, você tinha sangue atenuado. Ou seja, aí era uma vacinação. Quando você tirava o soro de alguém que já tinha 10 anos de curado, era um soro só. Né? Era um soro, não era vacina. A vacina se dava quando ele pegava alguém com 1 semana, em média, de cura. Então, ele fez vários testes para ir chegando nessas conclusões. Tá? E aí, a primeira paciente dele é a Sarah News, e a mão dela era lotada de varíola, então e a varíola não saía da mão dela. Então ela era a paciente que ele mais extraía sangue, era a cobaiazinha dele para as crianças. É uma história bem legal assim da vacinação. Perguntas, tranquilo? Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Qual o efeito da introdução de uma vacina? Vocês estão conseguindo ver as variantes? Casos da doença, azulzinho. Uso da vacina, vermelhinho. Reações adversas, verdinho. Os casos da doença, alto. A partir do momento que você insere o uso da vacina, quanto mais vacina tem, os casos da doença caem, óbvio. A única questão que eu quero ver com vocês é esse pico aqui, ó. Esse pico aqui. A partir do momento que a vacina ela cai, a quantidade de casos da doença ela sobe. Você volta com a vacinação, a doença volta a cair. É uma coisa meio óbvia, mas o que eu preciso só que vocês entendam? Se eu tenho uma doença que ela já é erradicada quase, tipo sarampo, as pessoas não têm muito sarampo, mas eu preciso continuar vacinando para sarampo? Preciso. Rubéola. Quase não se vê caso de rubéola, mas as meninas todas são vacinadas para rubéola, porque rubéola está mais a ver com parto, né, quando a criança nasce. Mesmo que não se tenha muito caso de rubéola, o governo continua fazendo vacinação de rubéola. Tétano. Quando vocês ouviram alguém falar que está com tétano, mas continua a vacinação de tétano. O que acontece? Se você cair com a vacinação, a doença volta. Caiu com a vacinação, a doença volta. São doenças controladas porque a vacina controla. Então, quando você ouve dizer que uma coisa é erradicada, não significa que você precisa parar a vacinação contra ela, porque senão o surto volta. Ela tem um campo todo aberto, tá? Então, cuidado com isso. A vacinação ela tem que ser constante, sempre. Toda campanha tem que se manter as vacinas daquelas doenças endêmicas do local. E aí, falar em endemia, quando a gente fala em parasitoses, existem uns termos que eu preciso... deixa eu ver se eu vou conseguir escrever aqui. Vocês sabem me dizer qual a diferença de endemia epidemia tá feio hoje, hein? E pandemia? Qual a diferença dos três? A Covid hoje é uma pandemia. Qual seria a diferença dos três?
Alguém? Acho que tem a ver com A endemia, Pode falar, não. Pode falar, pode falar. a endemia ela é constante no local, tipo, no Amazonas, a malária, eu acho, né? A Isso. epidemia é que acontece, não é muito constante, mas, tipo, tem um surto, não sei, e é pandemia global. Por aí, isso aí. Ótimo. Endêmico é quando aquele ser vivo existe no local. Então eu sei que febre amarela existe no Amazonas. Ela é endêmica de lá. Eu sei que o koala é da Austrália. Eu sei que o panda é da China. Eu sei que o tucunaré é da Amazônia. Então endemia é quando o ser vivo é daquele local. Ponto. Então, a Amazonas teve 1.000 casos de febre amarela ano passado. Só que como já tem febre amarela na Amazonas, isso é normal ou não? O governo já esperava isso? Já. O governo sabia que ia ter. Então, uma endemia, mesmo que sejam 1.000 casos de febre amarela, está sob controle. Isso é normal. Normal. Agora, no inverno, geralmente o governo espera que as pessoas fiquem gripadas e resfriadas. É normal isso? É uma endemia. Nem se comenta, né? Tipo assim, é normal. Agora, a febre amarela ela é da Amazonas. O governo esperava 1.000 casos de febre amarela. E eles tiveram 2.000 casos. Mesmo que a febre amarela seja da Amazonas, ela saiu do que se esperava. Tem muita febre amarela lá. Aí a gente já fala que é uma epidemia. Epidemia. A febre amarela é da Amazonas. Aí o pessoal do Rio Grande do Sul está com febre amarela. Não era para ter. Lá não tem isso. A partir do momento que o pessoal do Rio Grande do Sul está com febre amarela, que é um local que não era da doença, uma epidemia. Estamos com uma epidemia de febre amarela no Rio Grande do Sul. Então, a epidemia vem quando a doença se manifesta no local que ela não existe ou que ela se manifesta acima dos casos esperados para o local onde ela está. Aí a gente fala que é uma epidemia. Se alastrou, né? Não está mais sob controle. Já uma pandemia é quando a gente trabalha com algo global. A pandemia é quando você tem uma epidemia generalizada. Vamos supor que a febre amarela, que era da Amazonas, está no Rio Grande do Sul. É uma epidemia. Aí daqui a pouco está em Santa Catarina, está no Espírito Santo, está em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Acre, o Nordeste, está todo o Bahia, está todo mundo ficando com epidemias de febre amarela. Aí o que o governo vai decretar? Pandemia. Pandemia, tipo assim, lascou. Lascou. É uma pandemia. Quando o governo decreta pandemia, quem vai para as ruas ajudar a população é o exército. Vocês já ouviram? A dengue é muito comum o governo colocar hospital de campanha. Não sei se vocês lembram disso, por exemplo, no Rio, que a Marinha coloca hospitais. Quando o governo coloca o exército para cuidar da saúde, é porque é uma pandemia já. Ele já entende que é uma pandemia que está sendo criada. Porque a pandemia coloca em risco a vida a continuidade da vida do país, do mundo, sei lá o quê. Então, o Covid é uma pandemia. Por isso que a gente está vendo o hospital de campanha, o exército também ajudando, isso tudo. Ok? Perguntas? Edinho, e surto seria o quê? O surto é uma epidemia. Só que o que acontece? Os médicos usam a terminologia surto quando você tem uma epidemia curta. Entendi. Por exemplo, a febre amarela. Era 1.000 casos, mas aí subiu para 2.000. Só que com 3 dias o governo vacinou, cuidou, resolveu o problema. Tipo, resolveu. É um surto, um pico. Entende surto como pico. Foi, controlou, voltou. Não chega nem a ser epidemia. Não chega nem a ser epidemia. Entendeu? Tipo assim, saiu do controle, mas rapidinho corrigiram. Entendi, obrigada. Aqui tem uns dados sobre a questão das doenças e das vacinas. Desde quando se vacina cada coisa. Observa, como eu falei, que a varíola ela é mais antiga, 1904.
E aí, como nós já havíamos falado, o que uma vacina faz? Estimula a resposta imunológica protetora do hospedeiro, isso aí a gente já sabe, ok? Por isso que eu falei que era bom a aulinha de ontem, que a gente dava uma geral sobre isso. As vacinas contêm antígenos, que são alvos do sistema imunológico, deve gerar uma imunidade efetiva, ok? Protetora, proteção, nananã. A vacina, ela é segura, não pode causar morte, doença, tudo que a gente já falou ontem. Não tem erro nenhum. No Brasil, olha o tanto de doenças, tanto viral quanto bacteriana, que a gente tem vacina. Tuberculose, pneumococo, tétano, febre amarela, hepatite, poliomielite, rotavírus, gripe, HPV, blá, 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 um monte, ó. Tudo com vacina. Eu sou acometido de herpes. Falei, aí era uma vacina que podia ter, né? Mas não tem herpes. Fica vendo. Aí aqui tem um calendário de vacinação, ó. Observa que as pessoas, elas tomam bastante vacina aqui. Aqui tá a idade, ó, vocês conseguem ver, depois quem quiser o PowerPoint. Até os 10 anos, ó, é uma cacetada de vacina que a pessoa tem que tomar. Aqui é o caso de vocês, recentes, ó. Ninguém aí tem mais de 19 anos ainda, acredito eu. Quem apitou aqui? Quem tem mais? Natália, que você confundiu? Eu falei malária. Ah, tá, tranquilo. Essa aqui é as vacinas de vocês, ó, de hepatite, a tríplice viral e febre amarela, mas febre amarela é quem for viajar mesmo para fora, senão nem precisa tomar. Até porque isso aqui é Brasil, né? Então a febre amarela vai estar aqui, claro, no Espírito Santo. Aí aqui tem adultos e idosos, ó. A Fiocruz e o Butantan, eles são, hoje com o Covid, vocês devem estar vendo direto na televisão falando dela, porque a Fiocruz e o Butantan, eles são dois institutos que produzem bastante vacina. Aí está aqui ó, o que cada instituto produz. A Fiocruz fica com essas. Só para a gente reforçar, porque o Butantan, além da vacina, ele é o responsável por produção de soro. E aí ontem, quando eu falei para vocês do soro, eu esqueci de perguntar, de onde é extraído o soro mesmo? O Butantan produz soro. De onde é extraído o soro? Do indivíduo já infectado. Como, Kellen? Do indivíduo já infectado. É um indivíduo infectado, só que geralmente não é um indivíduo humano. Qual é o ser? Um animal, um cavalo. O Butantan, ele, por exemplo, veneno para cascavel. Ele infecta um cavalo com veneno da cascavel para extrair do cavalo os anticorpos. Já ouviram esse termo, Butantan? Porque geralmente quando a pessoa é cobra, lá tem muita cobra, né? Então, quando a pessoa é cobrinha, eles falam, ó, Butantan. Não, né? Coisa de velho isso. Aqui, ó, ele mostra um slidezinho sobre mecanismos de ação da vacina, que é aquilo que a gente já discutiu, da questão de você colocar o vírus atenuado aqui, ó, e fazer com que o corpo produza células de memória, linfócitos T. Conseguem ver aqui, ó, o vermelhinho, o amarelinho, ó, T. Tá vendo? Os linfócitozinhos vão sendo produzidos, ó. Professor, vá no slide anterior de novo. É que só vi o Butantan. Ah, a Fiocruz aqui em cima. Mas isso aqui eu boto ali para vocês. Até porque, gente, a título de Enem não cai essas especificidadezinhas, cada vacina. É mais curiosidade mesmo que você mede aí. Ó, tipos de vacina. O atenuado, que é o que a gente já falou, né, que é um ser vivo, mas ele não tem característica patogênica. Febre amarela, sabinho, rubéola, cachumba, tuberculose.
Você pode colocar o morto, só um fragmento, proteína recombinante, vacina conjugada. A conjugada é quando você tem mais que uma, tipo da influenza, da gripe, né? Que são vários. Vários tipos de vacina. Aí aqui, ó, a mais comum nossa que é o atenuado, que a gente fala muito. Que é o que a gente já disse. O vírus é isolado no paciente, ele não consegue se reproduzir, aí o corpo cria células de memória, tudo aquilo que a gente falou ontem, só que aqui ele vai especificando, tá vendo? Por isso que eu falei que se vocês quiserem, eu boto depois ali no grupo, vocês irem olhando depois, etapa por etapa, porque é uma coisa mais... curiosidadezinha, né? Aqui ele fala um pouquinho de como que foi feita a pesquisa da febre amarela, da vacina dela, como que ele inativou essa febre. Aqui depois ele vai falar ó, da difteria, como que é feito da difteria. Depois ele vai falar da hepatite, ó. Cada vacina, esse slide mostra como que ela foi sendo criada. Como eu falei, quem gosta da área da saúde é um slide bem legal. As datas, ó, onde cada uma aconteceu, tá vendo? Vacinas ainda que não são disponíveis, ó, dengue, HIV, hepatite C, ebola, malária, leishmaniose, enfim, candidíase. Todas essas são doenças que ainda não têm vacina. E agora a gente vai colocar o Covid nessa questão. Observa que a maioria dessas doenças elas são mutantes. São doenças que se alteram de alguma forma dentro do organismo. Por isso que você não consegue ter vacina. Ok? Tem gente que acreditava que tem vacina para tudo. Não tem para tudo, ó, tá vendo? Tem um monte de coisinha. Quem que tá aqui no chat? O Cauê falou do cavalo agora, mas é isso aí mesmo. Alguém está acompanhando esses noticiários de teoria da conspiração sobre as guerras que vão ter com a ebola? Que eles estão fazendo um super ebola da vida para a Terceira Guerra Mundial ser uma guerra biológica. O ebola é um vírus bem potente para isso. E aqui a gente tem ó, desenvolvimento de vacinas, o que seria o ideal, qual é a realidade que nós temos hoje. Tá? Enfim, são N slides que eles vão falando de testes, vacina por vacina, como que você pode melhorar o percentual de cada uma delas, quais são as fases de desenvolvimento de vacina. Quem quer entender o Covid, por exemplo, ó, você está vendo ó, como que você faz? Pega voluntários humanos, voluntário imune, todas as fases de uma vacinação. Dá uma olhada nisso aqui, ó, as fases, que isso aqui é legal, por causa do Covid. Fases para desenvolver uma vacina. Vou mandar esses slides para vocês passarem o olho. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, semana que vem vocês me falam sobre ele. Ok? Mas dá um foco, pelo menos, nessas fases aqui do desenvolvimento de uma vacina. Ó. Que é o que está sendo discutido hoje por causa do Covid. Aí eu vou colocar no grupo de vocês agora os slides, tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ó, bom final de semana para todos. Juízo e até semana que vem, povo.